Boa tarde, irmãos. Sempre meio diferente agora, né? Tá sozinho, Raquel não tem vindo, né? Esses dias, está com Manuela em casa ainda. Manuela está com menos de 2 meses, está bem. É um pouquinho diferente agora para levar a Maria na salinha, etc. Mas Deus tem sido conosco. Amém? Irmãos, antes de começar, né, o que o Senhor colocou no meu coração, eu queria dar um testemunho rápido, assim. Eu acho que, desde a primeira vez que eu ministrei a palavra, eu acho que dessa talvez tenha sido a palavra que foi mais difícil de eu entregar à igreja através do Senhor. Não pela dificuldade ou pela facilidade de escrever, tá? Talvez, de todas, essa tenha sido uma das que eu escrevi com mais facilidade, que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu confesso que desde quando eu terminei, eu fiquei até hoje, de manhã, querendo escrever outra coisa. E foi uma luta na minha mente. E, sendo bem sincero com os irmãos, até chegar aqui, eu só não escrevi outra palavra, porque eu sabia que Fernando estava em João Pessoa, e o William e Paulinho não estavam aqui, então não ia dar tempo dos meus pastores lerem a palavra. Não que tenha isso, assim, por submissão, né, e por entender que é o correto, decidi obedecer ao que o Senhor tinha colocado no meu coração. Amém? Mas quando eu cheguei aqui hoje, com o louvor, com as palavras que foram ditas e faladas, eu entendi que era uma luta espiritual, né, que foi vencida, né? Amém? E eu queria entregar essa palavra à igreja que o Senhor me deu, tá? E eu queria de verdade que a gente estivesse lutando para que tudo que o Senhor colocou no meu coração caia como uma semente que dê frutos. Amém? A minha intenção não é, de forma alguma, trazer acusação, pelo contrário, a intenção do Senhor é sempre que a gente dê frutos. Sejam pessoas, mas também a nossa vida em conhecê-lo, em aprender e a fazer a sua vontade. Amém? Irmãos, eu também tive um pouco de dificuldade de dar um título, mas eu decidi que o título dessa palavra seria Discernindo entre o bem e o mal. Tá? Discernindo entre o que é bom, o que é mal, seria o título dessa palavra. Eu queria que a gente começasse lendo Marcos 10, 17 e 18. Um texto muito conhecido da gente, uma história, né? Quando o jovem rico se aproxima de Jesus. E a partir do 17 ele fala assim, né? Marcos 10, 17 fala assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Que resposta curiosa essa de Jesus, né? Eu já fiquei por um tempo já pensando sobre isso, irmãos. Jesus perguntou assim: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. O bem e o mal, todos nós sabemos a diferença, não é? A gente nasce nesse mundo com um conhecimento inerente do que é certo e do que é errado. De alguma maneira, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Outras
coisas não tão óbvias precisam ser ensinadas, mas o básico, você sabe o que é certo e o que é errado, né? Você vê uma criança de 2 anos, pega um brinquedo, que nem Maria pegou agora no culto, começou a bater assim no culto. Ela já olha para mim sabendo que ela não pode fazer isso. Isso é errado. Ela sabe disso. A natureza a gente conhece, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, eu ouvi dizer no trabalho, ao longo da vida, né? As pessoas dizendo que os seres humanos são bons por natureza. Aí eu pergunto, isso é verdade? Não. A gente sabe que os filmes, os documentários, esses programas que a gente assiste ou assistia, eles dão destaque à bondade da humanidade, né? Eu não conheço, tá, gente? Eu parei eu parei de assistir filmes assim, filmes mesmo assim, desde Karate Kid e A Hora da Verdade. Eu não tenho acompanhado muito os filmes, tá? Mas até Karate Kid, A Hora da Verdade, aquele Daniel San, eu não conheço nenhuma história, nenhum romance ou nenhum filme que tenha conquistado as multidões em que o mal triunfe sobre o bem. Se tem algum, por favor, você já sabe que isso está muito claro que não é para a gente assistir, tá certo? Todos nós crescemos assistindo aos mocinhos enfrentando desafios. Geralmente eles lutavam, no final de tudo, né? Quando era uma derrota era inevitável, sem qualquer chance de sucesso. Rock Balboa, por exemplo, nossa, gente, é impossível uma pessoa apanhar daquele jeito e continuar vivo. Fala sério, não tem como, tá? Se você já assistiu esse filme, você vai lembrar disso. Até que, de repente, ele ressurgia, na verdade, vencia tudo e a gente aplaudia, porque a gente, enfim, era bom ver aquilo, né? A gente esperávamos, né? A gente já esperava que o bem sempre vencesse, né? Porque, afinal de contas, Deus está do lado do bem, né? Nos últimos anos, né, os programas da TV, né, eles exaltam a benevolência do homem, né? Se você assistir os programas de entretenimento, você vai ver que ultimamente ganhou muito espaço na TV, na mídia, né? Esses programas em que casas são reformadas e as pessoas ficam emocionadas, né? Você vê programas de auxílio com vestuário, aparências transformadas. A gente fica sentado na TV, às vezes, admirando a bondade de grandes filântropos ganhando dinheiro com essas coisas, tá? Ultimamente, né, as celebridades têm se envolvido nisso, artistas de renome têm aberto o caminho para essa prática, e aí a gente para e pensa, nossa, que bondade, né? Que generosidade. Qualquer programa sobre dar destaque à benevolência, proteger os inocentes, se torna um programa de muita audiência. Longe de mim, irmãos, longe das minhas palavras, não é a minha intenção afirmar que há pecado ou ressalva em ter um tempo assistindo esses programas. Não é o foco. O foco é a bondade aparente dos homens. O foco aqui não é falar sobre assistir ou não assistir. Acho que isso seria uma outra meditação, uma outra palavra, né? O que eu quero afirmar, e eu quero afirmar mesmo, é que talvez o bom para o homem não seja o bom para Deus. Tudo no entretenimento atual, tudo no mundo, na globalização, está centralizado no bem da humanidade. E que o bem que o homem tenta fazer sem Deus, ele não basta. Eu quero afirmar de novo. Todo o bem que o homem tentar fazer, ele vai ter boa intenção, mas sem Deus, não basta. Já ouvi muitos comentários dizendo que fulano é uma boa pessoa, fulano é um homem bom, é uma mulher boa. Normalmente, no dia a dia, a gente aceita essa avaliação sem nenhuma análise. Muito comum isso no trabalho, né? As pessoas rapidamente baixam a guarda quando ela diz, não. Dando um exemplo aqui, Rafa é uma boa pessoa, né? Considerando todas as afirmações ou as ações dessas pessoas, elas são proclamadas como boas, sendo pessoas seguras e confiáveis. Mas aí eu pergunto, essas avaliações, esse parâmetro,
está sempre correto, a gente pode cair no estado enganoso de chamar o que é certo de errado e o que é errado de certo. Nós precisamos aprender a discernir entre o bem e o mal. Amém? Então, por que no texto de Marcos, se eu não me engano, só em Marcos que tem essa parte, essa citação, Jesus corrigiu o jovem rico quando o chamou de bom mestre? Eu pergunto a vocês, Jesus não era bom? Claro que sim, irmãos. Claro que Jesus era bom. Não é porque ele disse, é porque foi afirmado sobre a vida dele que ele era bom, que ele era santo, que ele foi irrepreensível, a morte não pôde vencê-lo, ele ressuscitou, ele era bom. Eu não vou ressuscitar porque eu não sou bom, irmão, mas Jesus era bom. Então, por que ele disse isso? Por que ele falou, ninguém é bom, somente Deus é bom? Seria porque, talvez, a impressão que eu tenho é que aquele bom dito pelo jovem mestre era o padrão de julgamento errado. Em outras palavras, é possível que o padrão do que é bom para o homem seja diferente do padrão de Deus. Amém? No decorrer da história, né, Marcos 19, obrigado, quem colocou água aqui eu nem vi, obrigado. A história continua, né? Jesus fala para o jovem rico assim, você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então, o jovem rico responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É claro, irmãos, que Jesus viu que aquele homem tinha um tesouro no coração. As riquezas, né? Jesus fala, então, vende tudo que tem, né, e dá aos pobres, é o continuar da história. Ou seja, apesar de seguir os mandamentos, a resposta que Jesus dá a ele indicou que o jovem precisava fazer para encontrar o bom de Deus. O que é que ele precisava fazer para encontrar o padrão de bom de Deus? Mas aí eu fiquei pensando, como eu teria me saído se eu tivesse no lugar do jovem rico? Sendo sincero, como é que eu teria me saído se eu tivesse no lugar dele? E eu parei um tempo e eu queria que a gente refletisse um pouco, em alguns segundos, sobre os feitos gloriosos que nós já fizemos. Porque o jovem rico fez feitos gloriosos, irmãos. Veja, ele não matava, não cometia adultério, não furtava, não dava falso testemunho, honrava o pai e a mãe. Nossa, isso é glorioso, viu? Glorioso. Será que a gente pode pensar um pouco sobre os feitos gloriosos que nós já fizemos? Mas aí talvez sempre tem o outro lado da moeda, né? E se a gente tivesse do outro lado, Rafa, tá? Eu estou olhando para dentro de mim e não encontro nada de bom, nada. Eu tenho caído em tentação, tenho mentido, tenho me sentido derrotado. Ou então existem algumas coisas que eu me sinto muito bom, que fiz feitos gloriosos, mas eu sei que em outras coisas eu tenho caído, né? O jovem rico não sabia, talvez, ou sabia, que o tesouro dele estava nas riquezas. Ele estava no meio, ele estava nesses dois aí. Ele tinha feito coisas boas e coisas más, né? Certamente, a gente encontrou, no mínimo, algo bom, glorioso, ou algo que precisamos ainda crescer mais. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu quero ressaltar que realmente o padrão divino, no padrão divino, para Deus, não existe nada de bom em nós, irmãos. Nada. Nem os feitos gloriosos, nem as coisas que são aparentemente boas, muito menos o oposto. O bom de Deus não é o bom do homem.
Por isso que Jesus corrigiu ao jovem rico: ninguém é bom, somente Deus. O Tozer, ele disse assim: tudo no universo é bom, na medida em que se conforma com a natureza de Deus. E tudo é mal se deixa de fazer isso. Alguns anos atrás, eu respondi para um colega da faculdade assim. Ele disse para mim que ele ajudava os pobres, né? Ele disse para mim que ele trabalhava, sustentava a sua casa, ajudava os seus pais e que ele era uma pessoa boa. E isso faz muitos anos, tá? Faz uns 15 anos, 16 anos. Eu respondi para ele assim: é verdade, fulano. A única diferença entre você e uma pessoa de Deus é que você é governado pela alma. E nós, que temos o Senhor, somos governados pelo seu Espírito e por Jesus Cristo. Por isso Tozer disse: tudo no universo é bom, na medida em que se conforma com a natureza de Deus. E tudo é mal se deixar de fazer isso. O que não está em correlação com a natureza de Deus não é bom, irmãos, porque é para a sua glória. Todo feito glorioso é aparentemente bom quando feito com a própria força ou para a nossa glória. Ele é aparentemente bom, mas ele é mau, porque não glorifica a Deus. Hoje, eu queria convocar a igreja para entrar ou voltar a estar em ressonância, irmãos, com o coração de Deus. A palavra ressonância é bater na mesma frequência, é bater no mesmo ritmo do coração de Deus. A mesma batida, a mesma sintonia, vivendo sua vontade, se arrependendo, se prostrando, conversando com Ele e se submetendo à voz do Espírito Santo. Amém. Essa é a receita. Não é fácil, mas é a receita. É o feijão com arroz, irmãos, de Deus. É se arrepender, se prostrar, conversar com Ele, com o Espírito Santo. Amém. A gente precisa ficar atento a essas coisas. Por isso, eu queria ressaltar alguns pontos conosco hoje. Algumas coisas que nos ajudam a ficar atentos a essas questões. Amém? Lá em Gênesis 3, falando ali de quando Eva vê a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Gênesis 3, 6, fala assim. Vê que coisa, né? Que texto interessante aqui. Ele fala assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Está se referindo ao momento, né, em que Eva viu a árvore de conhecimento do bem e do mal, ouviu a serpente, e logo depois ela come. Mas vê o que a palavra fala. A palavra fala que ela viu que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Não foi pelo lado mal da árvore, do bem e do mal, que Eva foi atraída. Ela não foi atraída pelo lado mal. Ela foi atraída pelo lado bom. Existe um bem que não procede de Deus, que não está submisso a Ele. Ele está muito bem maquiado de uma coisa boa, mas é um mal, irmãos, que nos leva à morte, que nos leva à perdição. Se eu chegasse para vocês aqui e perguntasse assim:
nós somos atraídos por músicas de rock que exaltam o satanismo? Não. Claro que não. Existem músicas de rock que são exaltação ao diabo, que as letras são claramente exaltações ao diabo. Nós somos atraídos por roubos, por um grande roubo, ou por alguma coisa que é explicitamente mal? Eu tenho certeza que não. A maioria de nós não somos enganados por comportamentos e coisas que são claramente erradas. Nós somos enganados por coisas que são boas, mas que se opõem à sabedoria de Deus. Foi assim que aconteceu com Eva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo claro. Às vezes, nós estamos nos sentindo excluídos na escola. A gente sente que está completamente excluído. Nós não temos amigos, sentimos que... nos sentimos mal ali naquele lugar. De repente, algumas pessoas se aproximam de nós. Tentam nos entrosar, fazer amizades, estar próximo a nós. Mas essas amizades, elas filam, elas ficam com meninas ou meninos, elas mentem. Essa boa vontade dessas pessoas nos aproximou de Deus? Não, nos afastou de Deus. Pode até existir um bem, uma boa vontade, uma boa intenção, ou não, tá? Ou pode ser que não. Mas só o bem, sem a presença de Deus, não basta. E se não tem Deus, irmãos, é mal. É bem verdade. E isso eu posso afirmar com certeza, porque eu já saí da escola, já faz vários anos, mas eu vivo nela ainda, né? Porque eu sou professor, né? Mas a bem verdade é que no auge dos meus 35 anos, eu sei que quanto mais a idade vai avançando, esses amigos que aparecem na vida são coisas muito maiores. São coisas que roubam a nossa vida de uma forma com grandes consequências, né? Alguns anos atrás, eu estava conversando no intervalo, né? E todo ano, né, irmãos? Você vai fazer a declaração do imposto de renda. Vai fazer uns 3 anos que eu não toco mais nesse assunto, não falo mais, né? Mas falava antes, tá? Confessando aos irmãos. E aí, no meio dessa conversa, eu escutei a proposta não veio para mim, tá? Porque, graças a Deus, essa pessoa não teve coragem de fazer essa proposta para mim. Glória a Deus por isso. Mas foi proposto ali no meio da roda que ele conhecia uma pessoa que prestava serviço de saúde, acho que não lembro agora se era fisioterapeuta, era dentista, enfim, eu não lembro agora o que era, nutricionista, e que as pessoas comprassem as notas fiscais. Não sei, não entendo como é que funcionava muito bem, eu acho, mas enfim, para poder declarar, e aquele serviço não foi prestado, né? E uma parte do dinheiro que era restituído, você, enfim, deveria dar para a pessoa, alguma coisa do tipo. Poxa, e eu me lembrei disso quando escrevi essa palavra. E eu fiquei pensando assim, nossa, vê que coisa maquiada de bem, né? Poxa, é tão bom, né? É uma coisa maquiada de bem, mas que a gente sabe que é mal, né? E que isso pode dar muito errado, né? Isso pode dar muito errado. E podemos ser envergonhados com isso. Então, nem toda boa ação, nem toda boa vontade procede de Deus. Apesar de que essa a gente sabe que, se você pensar um pouquinho, não vem de Deus mesmo, né? Mas são as propostas que aparecem, às vezes, para nós, ao longo do dia, e que nós precisamos estar aptos para discernir se é bem ou se é mal. Provérbios 14, 12, ele fala assim, vê. Que texto sério, irmãos.
E eu tenho dito ao Senhor assim: Deus, eu quero levar, Senhor, esse texto com seriedade na minha vida, para cuidar da minha vida, cuidar da vida da minha família e cuidar daqueles que o Senhor tem colocado para eu cuidar, né? Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Eu vou ler de novo, porque isso é uma coisa muito séria. Ele fala assim, ó, há caminho que ao ser humano parece direito, ou seja, parece bom, mas o fim dele é um caminho de morte, irmãos. Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim. A outra árvore, Deus colocou a árvore da vida, né, no centro do jardim. Essa árvore, ela representava o caminho à vida de Deus, representava a sua sabedoria. A outra árvore era chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore representava um caminho de morte. Ela representava a sabedoria do homem separada de Deus. Quando Adão e Eva partilharam desse fruto, eles não perderam apenas a vida eterna. Não foi apenas a vida eterna que eles perderam. Isso afetou imediatamente a vida deles. Antes daquele ato impensado, eles viviam sem restrições. Você pode ler em Gênesis, Gênesis fala sobre isso. Eles eram produtivos, saudáveis, tinham êxito em tudo o que os corações deles se propunham a fazer. Mas quando eles comeram da árvore proibida, a vida se tornou difícil. Se tornou difícil. Eles foram amaldiçoados com doenças, com escassez, um trabalho estressante, dificuldades que eles nunca tinham conhecido. Eles haviam entrado num caminho de morte. Mas para ela, a palavra fala que parecia algo bom. Mas é lógico, né? Entretanto, porém, né, contudo, todavia, como diria Paulinho, Deus é o nosso Redentor, né? Ele já havia planejado nos recuperar, certo? Recuperar o homem que se perdeu. E ele fez uma aliança conosco a fim de restaurar o caminho da vida, né? Sua sabedoria, mais uma vez, ia produzir a verdadeira felicidade, uma vida agradável, de paz, abundância e outros grandes benefícios através de Jesus, né? Nós não vivemos nessa realidade. Nós temos a opção de se arrepender todos os dias, né? De viver debaixo do governo do Senhor. Mas precisamos estar atentos, porque ao longo da nossa caminhada, vários caminhos às vezes aparecem, que parecem ser caminhos bons, mas são caminhos que nos levam à perdição. Eu quero estar com o meu radar ligado, procurando essas coisas, porque eu não quero que nada roube a minha vida com Deus. Amém? Eu não quero. Eu quero permanecer santo, puro, amando a Deus, sendo fiel àqueles que estão comigo. Amém? Provérbios 3:13 diz assim, irmãos, do 13 até o 18, né? Ele fala assim: feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo o que você possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa. Na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. A Bíblia nos mostra claramente nesse texto que a sabedoria de Deus, já que ela é a árvore da vida, então ela procede de Deus, aplicada em nossas vidas, resulta em frutos, em uma vida longínqua e resulta em uma vida de honra nessa terra. Mas eu também posso afirmar que o contrário disso é verdade.
quando nós não buscamos a sabedoria de Deus nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nós podemos encontrar o contrário do que esse texto afirma. Amém. Voltando a Provérbios 14, 12, após examiná-lo, a gente sabe, eu percebo, né, que ele pode se aplicar facilmente a qualquer um, tanto a cristãos quanto aos incrédulos do mesmo modo. Há um caminho que parece direito, ele parece bom, e eu quero ressaltar isso. Ele parece sábio, benéfico, ele parece ser aceitável, proveitoso, enfim, assim por diante. No entanto, a advertência do texto é clara. O que parece bom, na verdade, pode ser prejudicial, danoso e improdutivo. É um caminho de morte. Veja, irmãos, que não é tudo que parece bom que é um caminho de morte. Ele fala assim, há caminhos que parecem bons. Por isso que nós precisamos discernir, buscando o Senhor, buscando o Espírito Santo. Às vezes existem vozes que vêm na tua mente que parecem uma coisa boa, irmãos. Isso é pura verdade. Existem vozes, às vezes, que você começa a acreditar que aquilo é uma coisa boa. Não é verdade isso? Veja, coisas absurdas. Vamos lá, coisas absurdas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou abrir meu coração aqui, expor meu coração para vocês diante de Deus, da igreja aqui. Irmãos, às vezes, né? Às vezes eu estou parado assim e falo assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, rapaz? Será que isso é verdade mesmo? Isso tudo que a gente vive assim e tal. Era melhor que eu fosse para outro canto, ou então a vontade de ir morar em outro lugar. Aí você para assim e fala, meu Deus do céu, que absurdo, né? Uma coisa, e aquilo parece bom, né? Porque você pensa assim, não, porque lá tem uma oportunidade, né? E tem uma oportunidade para mim, que eu acho que vai ser melhor profissionalmente. Eu penso, na mesma hora eu digo assim, está repreendido no nome de Jesus. Isso é algo que parece bom, mas isso é um caminho de morte para mim. Nós precisamos repreender esses pensamentos na hora que eles vêm, irmãos, para não dar cabimento às coisas que o diabo, com a sua astúcia, quer roubar a nossa vida com Deus, né? Tudo que nós já construímos. Amém? Aleluia, Senhor. Hebreus 5, né? Do 11 até o 14. E eu tenho certeza, irmãos, que eu não sou o único que vem esses pensamentos às vezes. Porque se é algo que vem do diabo, vem sobre todas as mentes. Pensamentos assim ou parecidos. Amém? Hebreus 5, né? O escritor de Hebreus, ele fala assim. A partir do 11, ele fala assim, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está claro que o discernimento é um fator-chave para distinguir o que é verdadeiramente bom e o que é verdadeiramente mal. Em outras palavras, o que é verdadeiramente bom nem sempre está claro para o nosso pensamento, raciocínio ou faculdades naturais. A gente pode se perguntar assim, o que é que o autor de Hebreus quis dizer com as nossas faculdades podem ser treinadas para saber a diferença? O que ele quis dizer com isso? O que ele estava se referindo? Né? Sim, no caso, ele disse, mas que faculdades ele estava se referindo? Que faculdade é essa? A UFPE, a UPE? Não, é essa daí não. Você não tem que ir para a UFPE para discernir o que é bom e o que é mal, não. Eu tenho certeza disso, tá certo?
Pode ter certeza que você não tem condições de você ir para lá, tá certo? A não ser que você conheça uns irmãos lá e vá para o intervalo bíblico. Frequente o intervalo bíblico lá, tá certo? O que ele quis dizer, irmãos, é que se você perceber, no versículo o autor fala assim, que estava escrevendo aos cristãos com preguiça de ouvir. Ele estava se referindo à capacidade de ouvir com o nosso coração. Jesus ensinava constantemente: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse isso em Mateus 11:15. Praticamente, todos aqueles que receberam esse ensinamento tinham ouvidos físicos, porém nem todos tinham um coração cheio de discernimento para ouvir a palavra de Deus e para discernir o que era melhor para as vidas deles. Como é que a gente pode discernir entre o bem e o mal? Como é que a gente pode discernir entre o bem e o mal? Orando, buscando, se prostrando, se colocando, ouvindo a voz do Espírito Santo. Amém? Só um exemplo, mais um, de que nem tudo o que o homem acha que é bom, irmãos, é bom. Nem tudo que a gente acha que é bom é bom. Lá em Mateus 16, né, do 21 até o 23, né, a palavra fala que Jesus, né, estava ali com os discípulos, e ele começa a dizer que iria ser morto, né, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E aí no versículo 22, Pedro, né, se levanta e diz assim: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Já a palavra fala que Jesus olha para Pedro e diz assim: por trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homens. A pergunta que eu faço: o texto deixa claro que o que o homem acha que é bom, nem sempre é o bom. Pedro, apesar de estar claro que ele foi usado pelo diabo ali, né, foi uma voz do diabo, tá? Ele achava que ele estava fazendo o bem, irmãos. Ele estava dizendo que ia salvar Jesus, que não ia permitir que acontecesse aquilo com ele, né? Quantos de nós não pensaria o mesmo, estando ali na situação de Pedro, dos 12 ali? Ele estava protegendo Jesus. Mas o homem não conhece os desígnios de Deus para julgar o que é bom e o que é mal, a não ser que esteja à luz da sua palavra. E eu tenho dito ao Senhor em vários momentos do meu dia, Deus, eu não quero julgar a minha vida. Eu não quero julgar os acontecimentos da minha vida. Eu não quero julgar as decisões da minha vida pelo conceito de bom ou de ruim. Eu quero julgar de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, discernindo o que é bom, o que é o bom que vem de Deus, e o que não vem dele é mal. E aparentemente, coisas más podem ser coisas de Deus. Salomão, lá em 1 Reis 3, né? Eu vou ler na NVI agora. Ele fala assim, bem rápido, ele fala, 1 Reis 3, 9, ele diz assim: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Um exemplo, né, de Salomão pedindo discernimento a Deus entre o que era bom e o que era mal, certo? Amém? Amém, Senhor. Eu posso ter certeza aqui, irmãos, né, que eu sou o único, né, que já me senti bom em algumas coisas, como o jovem rico se sentia, né? Tá claro isso. E essas coisas não são boas para Deus. Apesar de eu achar que estava fazendo bem para Deus,
Como eu também não sou o único que em muitas situações precisa discernir entre o que é bom e o que é mal, para tomar uma decisão, para lidar com os pensamentos, né? Para fazer planos, etc. Como eu também não sou o único que já fiz coisas más diante de Deus. Eu tenho certeza disso. E como jovem rico, nós precisamos, né? Precisamos fazer o que ele não fez ali. A gente precisa deixar os nossos tesouros, as nossas questões no altar de Deus, né? E sobre isso, sobre entregar essas coisas que têm nos impedido de discernir o bem e o mal, de fazer a vontade do Senhor, né? Eu queria ler 2 salmos, o 111 e o 112, certo? Caminhando já para o fim, né? E assim, irmãos, com muita humildade, assim, de me sentir realmente pobre de espírito nesse contexto. Eu queria dar 2 conselhos à igreja hoje. Como diria meu pastor, Paulinho, conselho é conselho, Rafa. Não é uma ordem, é um conselho. Amém? O Salmo 111, esses dias eu estive num lugar, eu já estava falando no meu coração a respeito disso. Eu estive num lugar, né? E esse salmo que foi lido foi o 112, mas esse remete a ele, foi lido e Deus falou muito comigo. Muito, muito comigo. E era o que estava faltando, assim, para eu entender aquilo que Deus estava falando ao meu coração, né? O Salmo 111, a partir do 1, né? O salmista diz assim: Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou-se ao povo o poder das suas obras, dando-lhes a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanecerá para sempre. Então, lendo esse salmo, eu me lembrei na hora do texto de Tiago 1,16, que diz assim: não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não resta dúvida que Deus é bom. E que se nós nos mantermos diante dEle e deixar o Espírito Santo nos guiar, deixaremos o nosso coração ativo e apto para discernir as tantas coisas do mundo real e do mundo espiritual que tentam nos levar para caminhos de morte. Até mesmo aqueles que parecem bons. Mas o salmista fala, irmãos, veja que coisa. O salmista fala que Deus sustenta, lá no Salmo 111 ele fala assim, que Deus sustenta os que o temem, sempre se lembrando da sua aliança com seu povo. E diz que os que são sustentados pelo Senhor através do temor, ele fala que esse temor é o princípio da sabedoria e revela prudência aos que o praticam. O temor é o princípio da sabedoria e ele revela prudência aos que o praticam. Para discernir entre o bom e o mal para nós, para os nossos,
para a igreja e para qualquer contexto das nossas vidas, Deus tem falado para mim, irmãos, eu queria dividir com vocês como um conselho, que precisamos estar atento a esses 3 princípios: temor, sabedoria e prudência. Temor, sabedoria e prudência. Eu me lembrei de uma ilustração que diz: imagina um pai de família que foi fazer uma viagem numa estrada e junto com a sua família, com os seus filhos, né? E ele decidiu que iria andar acima da velocidade permitida, a 120 km por hora, e que ninguém iria usar cinto de segurança. Ele não foi prudente, ele não foi sábio, ele não foi temente. Deus tem falado para mim que é algo semelhante a essa ilustração que eu faço quando tomo decisões sem atentar para esses 3 princípios: temor, sabedoria e prudência. É como se eu estivesse numa estrada a alta velocidade, sem o cinto de segurança. Amém? Dividindo a minha mente aqui com vocês, né? A gente se avalia, né? Faz autoanálise das coisas às vezes. E a palavra fala, né? O texto fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos que praticam, o seu louvor permanece para sempre. Tem um princípio da matemática que fala assim, né? Se A é igual a B, se eu consigo provar que A é igual a B, então é porque necessariamente eu posso provar também que B é igual a A. Em outras palavras, é como se eu estivesse dizendo assim: Recife está contido em Pernambuco. É a mesma coisa de dizer, né, que Pernambuco contém Recife. É a mesma coisa. Então, eu gosto de olhar alguns textos da Bíblia de trás para frente. A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência a todos os que o praticam. Então, eu gosto de pensar assim. Eu pensei nesse texto assim: as minhas atitudes têm revelado prudência em relação às minhas decisões, em relação àquilo que eu penso sobre mim mesmo, ou sobre tudo que eu relatei hoje para discernir entre o bem e o mal? As minhas atitudes têm revelado prudência? Se sim, elas estão tendo como princípio a sabedoria? Se não, elas não estão tendo como princípio a sabedoria? Para que assim eu alcance e perceba se eu estou temendo a Deus, se eu estou reconhecendo a majestade de Deus, se eu estou reconhecendo o poder de Deus, a grandeza de Deus, a magnitude de Deus em todas as minhas atitudes. Isso é uma forma boa de eu pensar sobre isso e divido com vocês hoje, né? Amém? Não resta dúvidas que Deus é bom, né? Ele é bom. Amém. E aí, irmãos, baseado nisso, né, temor, sabedoria e prudência, ele continua no Salmo 112 e diz assim: o Salmo 112 fala aqui, ó, o temor do Senhor é o princípio. O anterior falou: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência todos os que o praticam. Aí ele faz, a partir do 1, ele diz assim: aleluia, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Eu não tenho o que dizer. A palavra, por si só, deixa claro qual é o caminho daqueles que são tementes a Deus. A palavra deixa claro. Ele está dizendo que a sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada, na sua casa há prosperidade,
A sua justiça permanece para sempre. Nasce luz nas trevas. Ele é bondoso. Ele é compassivo. Ele é justo. O Salmo 25:14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quem conhece os segredos de Deus, irmãos? Quem conhece verdadeiramente a aliança do Senhor conosco, certamente não será pego pelos caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Amém? Aqueles que conhecem o poder da sua aliança, aqueles que conhecem a sua aliança e o poder da aliança dele, certamente buscarão os caminhos bons de Deus, seja para decisões ou para não nos sentirmos como o jovem rico, tendo um tesouro que a gente não podia deixar. Eu sei que não é fácil, tá? Mas não é fácil mesmo, tá? Eu tenho certeza disso, irmão. Não é fácil, não. Mas é possível. Não é fácil no início, mas quando a gente começa a exercer, de pouquinho em pouquinho, a gente vai recebendo uma paz, irmãos. Uma graça. Nos faz tão bem que a gente vai sendo transformado. Amém. Eu acredito no Evangelho de Jesus. Eu acredito na sua obra restauradora na vida do homem. Eu acredito que nós podemos ser restaurados. Eu acredito que as más decisões, claro, colhendo as suas consequências, podem ser restauradas com a vida de Deus. Eu acredito que aquelas vozes que querem nos roubar, nos fazer cair, pecar, abandonar, ir embora, podem ser vencidas com o poder do Senhor. Jesus, a nova aliança, a aliança de Deus conosco, irmãos, nos diz hoje: temam a Deus, sejam sábios e sejam prudentes. Amém? E eu queria dar 2 conselhos para finalizar. Eu creio que uma forma de viver temor, uma forma, irmãos, não é a forma, por favor, uma maneira de você buscar o temor, buscar exercer a sabedoria e revelar a prudência nas suas atitudes, passa por 2 coisas. E eu, de verdade, quero e tento aplicar isso na minha vida. Mas tento mesmo. Eu lembro que, quando eu era adolescente, né, eu pensava assim. E eu pensava isso mesmo, tá? E eu penso isso até hoje. Assim, eu pensava assim, caramba, se acontecer alguma coisa, né? Assim, se alguma coisa der errado, se eu tomar alguma decisão, isso vai ter uma consequência grande sobre a minha vida. E isso é muito ruim, viu? Porque é a tua vida. E se a gente escolher um caminho de morte, vai ser até a eternidade esse caminho de morte. Se isso acontecer de fato, tá? Mas aí depois eu me casei. E aí eu pensei, caramba, eu ficava pensando assim, caramba, agora as minhas atitudes, elas têm uma consequência não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de Raquel também. Que responsabilidade. Depois eu tive Maria. E eu pensei assim, nossa, sempre lembro disso, irmãos, sempre. E não é à toa que eu estou ministrando essa palavra. Porque eu acabei de ter Manuela. E eu me lembrei exatamente disso. E quando nasceu o Manu, eu lembrei, meu Deus do céu. Agora eu tenho Raquel, Maria e Manuela. Pessoas que as minhas atitudes influenciarão direto na vida delas. Então eu quero aprender, Senhor, a discernir entre o bem e o mal. Por isso, ainda mais eu quero declarar isso sobre a igreja na minha vida. Eu quero viver esses 2 conselhos, irmãos. Eu quero viver eles. O primeiro conselho que eu queria dar era: peçam conselhos antes de tomar decisões. Isso revela prudência, sabedoria e temor a Deus.
Eu coloquei vários textos aqui, eu vou falar só alguns, mas vou dar todas as referências. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O sábio, viu? Temor, sabedoria e prudência. Provérbios 19:20 e 21 diz: ouçam conselhos e aceitem instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Olha esse, irmãos. Provérbios 13:10, ele diz assim, vê que texto, meu Deus do céu. Ele fala assim, ó: o orgulho só gera discussões. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselhos. Eu não posso deixar de ler esse é o último que eu pensei que tinha mudado muito, mas só botei esse. Vê, Provérbios 4:13, ele diz assim, esse eu não posso deixar de ler, irmãos. Ele diz assim: apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Existe uma graça de Deus quando nós pedimos conselhos. E eu quero pedir conselhos até o fim da minha vida. Pedir conselhos não é sinal de imaturidade. Pedir conselho não é sinal de ser jovem ou de ser criança. Pedir conselho é sinal de ser sábio. Eu falo isso para os mais jovens hoje, para os adolescentes e para os mais anciãos. Pedir conselho é sinal de sabedoria. E por último, não posso deixar de falar, confessar os pecados. Sim, nós precisamos confessar nossos pecados, né? Tiago 5:16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, né? E receber orações, certo? Para que sejamos curados desses pecados, né? Salmo 32, 3 e 5, né? O Salmo de Davi, que trata do pecado que Davi escondia, né? Tudo que ele fez ali com Betseba e, enfim, com Urias e tal. Quando o profeta Natan confronta ele, Davi faz esse salmo após confessar. Ele fala assim, Salmos 32, 3 e 5 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E por último, irmãos, eu queria terminar lendo o texto de 2 Coríntios 3:18, né? Foi falado aqui. Paulo fala, né, que e todos nós, 2 Coríntios 3:18, Paulo fala assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E todos nós, despidos, irmãos, diante do Senhor, contemplando a sua glória, nós vamos sumindo. Eu penso nesse texto assim: eu vou me despindo diante do Senhor, tentando praticar o bem, conhecer a sua obra. Eu não vejo nada de bom em mim, irmãos, nada. Mas eu vou olhando para o Senhor e, de repente, aquele olho que era de Rafa, não é mais de Rafa. É o Senhor ali. Aquela mão que era de Rafa, não é mais de Rafa, irmãos. É a mão do Senhor. E todo o meu corpo vai sumindo diante do espelho. E a vida de Deus vai aparecendo. E quando eu olhar para uma área da minha vida que eu vejo ainda a mão de Rafa, o Senhor me lembra.
o Senhor me lembra não como uma atitude de se estagnar, mas como uma atitude de fé de que é possível ser semelhante a Jesus de todas as outras partes que já foram transformadas, com o rosto descoberto, de glória em glória, na própria imagem do Senhor. Um passo de cada vez, ouvindo, confessando os pecados, pedindo conselho, buscando, temendo a Ele, sendo sábios, prudentes. Nós vamos sumindo. Rafa vai sumindo. E a sua glória vai sendo vista mais e mais sobre a nossa vida. E assim nós vamos discernindo entre o que é bom e o que é mal, entre os caminhos que parecem direitos. A gente vai vendo que em nós achamos bons e, na verdade, é uma glória própria. Por isso eu queria hoje, irmãos, terminar, declarando o nome de Jesus sobre a igreja. Sobre o plano de Deus, o Redentor, a nova aliança, aquele que, se estiver sobre nós, comunicando a sua vontade através do Espírito Santo, nos restaurando, Ele vai estar, sobre as nossas decisões, sobre os nossos pensamentos, sobre o que nós achamos de nós mesmos. Jesus, irmãos, sobre todas as situações. Jesus em todos os lugares, Jesus em todos os momentos, Jesus sobre os vícios, Jesus sobre os caminhos que nos levam à morte, Jesus sobre as doenças, Jesus sobre as intrigas, Jesus sobre as intrigas, Jesus sobre aquilo que nós achamos de nós mesmos, Jesus, o bom, Jesus o bom. Ninguém é bom, mas Ele era bom, porque Ele era Deus. Jesus, o zelo de Deus conosco. Nós temos Jesus, irmãos, que através da sua vida santa e irrepreensível, derramou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e para nos restaurar. Amém? Por isso eu quero declarar hoje, juntos, o nome de Jesus sobre tudo. Clamamos por esse nome, exaltamos esse nome, olhamos e podemos ver a nossa pessoa sumindo e a glória dele transparecendo, claro, buscando viver de acordo com seus preceitos e com a sua vontade. Amém? Glória a Deus.